Bom, boa noite a todos, né? Hoje quem está aqui, você deve estar até estranhando que o professor Nilson não está aqui no nosso podcast, é a política nossa de cada dia, mas é porque o professor está em viagem, tirando as férias dele merecidas, e aí fez um convite para me apresentar aí o programa enquanto ele está. Então, esses dias aí, pessoal, nós vamos estar substituindo o professor e tentando levar um pouco do conhecimento dele, porque não dá para comparar, né? A qualidade do professor é incomparável. Mas, pessoal, hoje nós estamos trazendo aqui um convidado muito especial, um amigo nosso, né? Rude Rafael, e coordenador nacional do MTST, né? Está fazendo um trabalho espetacular aqui com o MTST, com a Cozinha Solidária, nós vamos explicar tudo. E esse bate-papo vai ser bem descontraído, né? Você pode participar aí. E não esqueça, tá, pessoal, de se inscrever no canal. O canal é novo, a Política Nossa de Cada Dia é um canal novo. Estamos precisando de bastante inscritos. E vamos lá, né, pessoal? Primeiro de tudo, Rude, muito obrigado por você estar aqui participando, né? E a primeira pergunta que eu faço para você, quem é o Rude Rafael, né? Da onde você veio, Rude? Eu vim de Recife, da capital da desigualdade, mas também de uma terra de muita resistência, né? Recife, Pernambuco, que é conhecido como a noiva da revolução, que assim como o Acre, né, passou por diversos processos de insurgência, e a gente vai tentando ser continuidade, né, dessa luta social que traz o povo brasileiro até aqui, né? Você nasceu em Recife mesmo, Rude, Nasci né? em Recife. Beleza. Rude, e você é formado em quê, Rude? Eu formei em serviço social, sou assistente social, né? Tem Uma tudo a ver, minoria, tem tudo a ver com o que você trabalha. uma minoria dentro do curso, né? Que Isso. majoritariamente é composto por mulheres, mas eu acho que até essa formação, né? De ter esse ambiente, tanto do ponto de vista político, né? De uma formação que traz aí um debate estrutural, né? De conhecer a forma de funcionamento da sociedade. Sim. E também como intervir nas políticas públicas, vai gerando uma sensibilidade e uma forma de atuar, né, nas contradições da nossa sociedade diferente. Me formei em serviço social, depois fiz uma especialização em gestão de programas e projetos sociais. Bacana, e um mestrado em serviço social também. Pronto. Hoje você está em Brasília, né, Rude? Você está morando em Brasília, atuando lá, inclusive, daqui a pouco a gente se aprofunda mais sobre isso, né? Isso. Mas, Rude, para a gente conhecer um pouco dessa tua trajetória, né? Como foi que você ficou conhecendo? Primeiro, o que é o MTST? Como você ficou conhecendo o MTST, Rude? Então, o MTST é um movimento de trabalhadoras e trabalhadores sem teto, né? Está completando esse ano 25 anos de existência. É um dos movimentos mais expressivos da luta urbana, não só no Brasil, mas hoje na América Latina, né? A gente tem se relacionado com diversos movimentos na América Latina e no mundo, né? E a referência que o MTST adquiriu, né? Apesar de a gente viver num país que tem uma tradição de certo isolamento, né? da América Latina, né? A gente tem uma dificuldade de se reconhecer enquanto latino-americano, algo que daqui do Acre a gente tem outra perspectiva, inclusive, né, pela zona de fronteira e tudo. Isso. A gente tem uma outra relação que é muito mais interligada, né, Bolívia, Peru, eu acho que tem um elemento bem interessante de aprendizado em relação a isso, né? Eu vim justamente de Recife, que está do outro lado do Brasil, né, nesse sentido, que está mais... É do Oriente, nós somos do Ocidente. Que tem uma relação por isso, né, com o continente africano, inclusive, né, tem ali o Atlântico dividindo, mas com essa relação muito forte, e acho que essa diversidade faz a riqueza do nosso país, né? Então, isso também faz a riqueza do MTST, né? Acho que esse processo de expansão do movimento, né, que surge em 97, mas que vai passando por um conjunto de ciclos de crescimento, né? A gente passou por um processo que demarca muito, estamos vivendo agora os 10 anos de junho de 2013, né? Que foi um marco na política brasileira, certo, que reconfigurou, né, a direita, a esquerda. Eu acho que do ponto de vista das forças de esquerda, né, naquele momento o MTST teve um crescimento porque teve uma linha acertada naquela conjuntura, né, de entender
o que estava posto ali na sociedade brasileira, que era um processo de abertura mesmo, de contradições e que precisava ter uma resposta mais contundente da esquerda, e eu acho que o MTST foi capaz de dar essa resposta, né? A gente, em 2013, representou não só um processo de crise política, mas um processo de crise das nossas cidades, né? Começou com o debate do aumento das passagens, né? Teve o elemento da Copa do Mundo, que também gerou profundas mudanças nas cidades brasileiras, né? Não só do ponto de vista dos investimentos públicos, né? Mas, por exemplo, do processo de remoções, né? A Copa do Mundo gerou mais de 250 mil pessoas impactadas aí com a perda ou da ameaça de perda de moradia. Então, o MTST soube atuar naquela conjuntura, né, e acabou tendo uma política de expansão, que é bem interessante pensar, porque é fundamental a gente pensar que, obviamente, a atuação local, territorial, que caracteriza o MTST é fundamental, mas a articulação disso, do ponto de vista nacional, é fundamental. Eu acho que o MTST é uma ferramenta justamente de articular nessas experiências locais dentro de um ponto de vista de um projeto nacional. Muito bom. Também. Então, minha aproximação com o MTST foi muito em função disso, né? Era meio, olhava ali de Recife, a gente tinha um processo de efervescência grande também. Os grandes centros, eles cada vez, por mais que se lute, ainda continua muito essa desigualdade, principalmente com moradia, né, Rudy? A gente está vivendo um momento em que isso está escancarado, né? Acho que, por exemplo, os eventos climáticos aí extremos têm revelado muito isso. Acho que o Acre passou por isso, né, mês passado, e a gente vê que quem sofreu majoritariamente com esse problema não foi todo mundo que sofreu da mesma forma, né? Os mais pobres, a população, né, dos povos tradicionais ali, com os não brancos, etc., foram o elemento hoje do debate do racismo ambiental é muito verificado nesses movimentos. A gente vai entrar bem nessa pauta e aprofundar, Ruth, mas eu queria, por exemplo, até mesmo para quem está em casa assistindo, há uma confusão, principalmente das pessoas, de o que é o MST e o que é o MTST, né? Que são duas coisas diferentes, apesar de ter uma política próxima, né, uma atuação próxima. Queria que tu explicasse um pouco isso. O que é o MST e o que é o MTST? Onde eles são iguais e onde eles são diferentes, onde eles atuam. Acho que tem o próprio surgimento do MTST, o MTST vem do MST. Sim. Né? Somos, vamos dizer assim, filhos do movimento de trabalhadores sem terra, né, e que naquele momento, no fim da década de 90, lembrar um pouco daquela conjuntura, governo Fernando Henrique Cardoso, crise de desemprego, né, um desemprego altíssimo, inflação, volta da fome, um contexto, né, de profunda contradição no Brasil, e aí o MST entende a necessidade de construir um movimento urbano, né, uma atuação urbana mais forte, porque o MST surge na década de 80, já com o Brasil urbano, mas num processo, né, de intensificação também das lutas no campo. Sim. E aí, da década de 80 até hoje, né, a luta social ela se dá muito na cidade. Ou seja, o MST é uma luta no campo. Isso. Né? O que caracteriza o MST é a luta social pela terra, pela reforma agrária no campo. Né? E o MTST é a luta territorial na cidade pela reforma urbana. Né? Todos os dois movimentos. Aqui no estado do Acre, Rudy, a direita, ela nessa última eleição ganhou com uma maioria, a gente respeita, mas a gente vê assim, uma desinformação enorme, principalmente quando quer dizer, não, porque esse MTST vai invadir a sua terra. Eles não sabem nem o que é o movimento e estão colocando coisas assim que, entendeu? Tenta se misturar e, ao mesmo tempo, fala de coisas que não tem nada a ver com o MST e nem com o MTST, porque, primeiro, que ninguém invade, ocupa, né? Segundo, aquilo que você falou, cada terra, cada espaço, ele tem que ter uma função social, né? Então, assim, é uma política, há muito uma política de criminalização dos movimentos, né, Rudy? Então, acho que é isso. Invasão foi o que aconteceu no Brasil em 1500 e continuou acontecendo
como forma de retirar da maioria, né, o direito de ter o acesso à terra, né? Sim. Então, quem invade é quem não precisa e que está fazendo uso, né, daquela terra não para dar uma função social a ela, mas para especular, para negociar, para fazer da terra uma mercadoria, né? E quando a gente ocupa, a gente está afirmando justamente Sim. o contrário. É a necessidade das maiorias que está ali em jogo, né? É o trabalhador que está lá na Constituição, que tem que ter o seu direito à moradia garantido, está lá no artigo 6º, né? A direito à moradia como direito social, e recorre à ocupação como uma forma de garantir esse direito, como uma forma de sobrevivência, né? Ocupar Perfeito. é uma necessidade, inclusive os movimentos sociais usam muito, né, esse jargão, né, de quando morar é um privilégio, quando é um direito de poucos, né, ocupar Perfeito. é um dever, né? A única forma que o povo mais pobre e trabalhador tem de reverter essa lógica de negação de direito é ocupando e fazendo pressão no poder público. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui no tema mais para o Acre, mas aí, continuando essa linha de raciocínio, porque quando a gente traz um convidado aqui, Rudi, a gente procura conhecer um pouco do convidado, Sim. como é que se deu essa luta dele, porque a finalidade desse nosso podcast é ter ele também para a gente utilizar como formação, Claro. para as pessoas assistirem, conhecerem, né, entenderem o que é que está se debatendo aqui. E aí, quando você resolve entrar oficialmente no MTST, Rudi? Foi um processo longo, né? Eu vim atuando já com a questão da moradia, né? Para ter uma ideia, a primeira relação que eu tive duas relações que foram marcantes. Que foi um projeto, trabalhei numa organização não governamental chamada Habitat para a Humanidade Brasil, e a gente fazia um projeto de melhoria habitacional nas periferias do Recife. E eu tive uma experiência que foi, para mim, demarcadora, assim, foi inspiradora para chegar a entrar no MTST, que foi um projeto no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Feira Nova, que foi um projeto com mulheres raspadeiras de mandioca, né? Mulheres que, naquela conjuntura, em 2009, mais ou menos, a gente fez um levantamento, elas, para ter uma ideia, Jamil, recebiam R$10 por tonelada de mandioca que elas raspavam, né? Então, assim, elas conseguiam, na verdade, R$15. Elas conseguiam raspar, em média, 600 quilos por dia, ganhavam ali R$10 por dia, com salário de 200 e poucos reais. E o grande sonho delas era ter uma moradia. A gente fez um projeto, né, de moradia para 100 mulheres raspadeiras de mandioca. Foi um projeto que foi de grandes aprendizados, assim, eu fui compreendendo. E a sua formação acadêmica, né, onde vem, aí você vem tudo isso, quer dizer... É uma formação, né, que estava ali a serviço da luta de mulheres, assim, em condições de trabalho, que era... Hoje a gente está vendo a efervescência desse debate do trabalho escravo, né? Pô, como é que se aceita, né, que em pleno século XXI, por exemplo, tenham famílias envolvidas, inclusive, acho que, por exemplo, do ponto de vista da política social, a gente viu, inclusive, uma mudança desse padrão, porque a terra, inclusive, a Feira Nova era a cidade, a terra da farinha. Então, você tinha um elemento cultural que, no fim das contas, legitimava o processo de exploração tão grande. O bom de estar recebendo você aqui, Rudi, por você ser nordestino, né, o Acre, ele é filho de nordestino, Isso. entendeu? Não tem como... Então, cearense, pernambucano, né... Todos os estados do Nordeste, você tem uma representatividade muito grande aqui dentro do Acre. Então, a nossa cultura é muito, muito próxima da de vocês. É lógico que teve algumas influências, principalmente pelos povos originários, os povos da floresta. E aí, aquele pequeno agricultor lá do Nordeste virou seringueiro aqui, aprendeu a viver na floresta, teve o conhecimento que adquiriu com os índios. Houve uma integração muito bonita que depois entra em conflito, entra em todos esses problemas que você está relatando da reforma agrária e tudo, porque houve um movimento, inclusive causado pelo Estado, de dar terras para as pessoas de fora, que é com a história de desenvolver o Acre. Isso. E aí, essa lógica, né, de desenvolvimento que vem. Né? Mas assim, Rudi, hoje o MTST, né, a gente viu várias atuações dele em São Paulo, né, Nordeste. Ele tá situado aonde no Brasil? Quais os estados? Aonde tem
né, esse trabalho já consolidado do MTST? Aqui no norte a gente tem, né, tá avançando na construção do movimento aqui no Acre. Temos o movimento já com atuação bem de longa data, desde 2007 em Roraima. No Nordeste estamos agora também expandindo no Norte para o Pará, mas temos no Nordeste Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Sudeste São Paulo, Rio e Minas, Centro-Oeste, Distrito Federal e Goiás, Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Está quase no Brasil todo, né? Então acho que esse momento, inclusive agora, é um momento em que a gente quer chegar em todos os estados do Brasil, né? Acho que esse processo de expansão que foi um processo progressivo, agora chegou a hora da gente chegar mais longe. Bom, aí eu quero fazer uma pergunta, Rudy, bem objetiva. Qual o papel do MTST quando ele organiza uma ocupação, quando ele está instalado dentro de uma ocupação? Sim. O que é o MTST lá dentro? O que ele faz dentro dessa ocupação? Então, o MTST tem como forma principal de atuação as ocupações, e a ocupação ela tende a uma estratégia de organização, né? Quando a gente faz a ocupação, obviamente a pauta principal é a questão da moradia, né? Você juntar quem está pagando aluguel e não consegue no final do mês, né, juntar o dinheiro para pagar o aluguel e botar comida na mesa, então tem que optar por um dos dois. Quem está morando na casa de parente, quem está em área de risco, né, sofrendo, né, com problema da alagação e etc. Então a gente junta essas famílias para dizer, ó, junto a gente tem condição de fazer a luta e garantir o direito à moradia, né, garantir política pública ou provisoriamente dentro de uma ocupação sair do sufoco do aluguel. Então essa é a questão mais imediata, mas a questão mais profunda, né, vamos dizer assim, é a possibilidade de organizar as trabalhadoras e os trabalhadores nas periferias, entendendo que a gente passou nos últimos anos por um desencanto em relação à política, né? Muita gente não quer saber de partido político. Isso. O movimento sindical também tem um limite muito grande em organizar essa classe trabalhadora que é informal, que não tem carteira assinada, né? Que não se reconhece em outras formas de organização a partir da lógica do trabalho. Então, na lógica da moradia, né? A partir dos lugares onde as pessoas estão morando, é mais fácil organizar, né? Então, a gente atua nas ocupações justamente para isso, para organizar a classe trabalhadora nas periferias. Como é que tu vê, Rudy, por exemplo, quando uma ocupação ela tem uma coordenação bem organizada, como essa do MTST, e quando ela não tem? Quais os diferenciais assim que você, por exemplo, até mesmo para um enfrentamento, o que é que tu observa sobre isso? Né? Está organizada em um grupo, né, e não está organizada. Isso. Né? Quais esses problemas que se enfrentam, quando está organizado, não está, quando, né? O que diferencia isso? Né? Então, acho que quando a política nossa de cada dia é isso que a gente constrói todo dia nos territórios, né? Quando a gente está a gente sabe que tem diferenças. O MTST acumulou ao longo desses 25 anos uma forma de fazer ocupação que foi lidando com esses problemas, né? Que a gente sabe que quando junta muita gente num lugar só dá confusão. É problema de todas as naturezas, exatamente, né? De tudo, né? É da fofoca do vizinho. Desde a cerca do vizinho que foi mais para a terra do outro vizinho, aí tem aquele problema de família, do som alto, né? Da criança que jogou uma pedra na casa do vizinho, e enfim, né? A gente tem problema de toda da fome, né? Da violência, né? A gente sabe que o elemento do racismo no nosso território, né? Da violência de gênero, enfim, é algo muito marcante, e a gente tenta reconstruir essa sociedade a partir das ocupações, né? Como espaços livres de violência, como espaços de solidariedade, né? Onde o individualismo que o capitalismo implanta todo dia na cabeça das pessoas seja superado por uma lógica de solidariedade, e entender que a questão da moradia não é uma questão individual, né? Dessa lógica absurda da propriedade privada, né? Uma lógica de luta coletiva, né? Não tem como conseguir o direito à habitação sem ser na luta coletiva, nessa reconstrução de uma lógica mais conjunta. Então, a coordenação, né? Fazer um processo de coordenação que é também de formar politicamente representantes do povo, né? Quando a gente fala do poder popular, ele começa quando? Dentro de um território da gente, a gente dá
poder, a gente fortalece, a gente dá protagonismo às pessoas que estão construindo aquela luta. Rudy, né? para você ter uma ideia, Rudy, aqui nos anos 70, 80, e o Acre, principalmente Rio Branco, a grande maioria dos bairros, não é uma maioria simples não, estou falando aí de 80% a 90% Sim. dos bairros de Rio Branco vieram de ocupação, que a gente chamava de invasão. Né? Então, os maiores bairros da capital de Rio Branco, como a grande maioria dos bairros, vieram fruto disso. E a gente observava, Rudy, eu te fiz essa pergunta porque o que é que aconteceu? A gente observava que existiam grupos organizados, grupos que foram muito importantes para organizar essas ocupações, e hoje aí você tem Sobral, você tem Conquista, Defesa Civil, tem um monte de bairros, inúmeros, inclusive esse bairro aqui, Esperança, que hoje são bairros que surgiram por esses movimentos. Mas houve uma política pública do governo de começar a minar isso, né? E o que é que aconteceu? Quem organizava essas ocupações, quem organizava essa luta, começou a sair de cena. Sim. E nós passamos anos e anos, Rudy, sem uma única ocupação. Tendo um déficit absurdo de moradia no nosso estado, mas que não tinha nenhum grupo organizado para isso. Né? Então, por isso que eu te fiz a pergunta, qual é a diferença entre estar organizado e não estar? Sim. Porque nós sentimos na pele isso, né? Inclusive, que aí é um ponto que eu quero entrar aqui com você, né? Queria um pouco da tua experiência que você tem no Brasil inteiro, já construiu o movimento, né? Tem a Cidade do Povo, que você foi lá conhecer. O que está errado naquilo ali, Rudy? Né? Acho que olhar para essa trajetória que tu colocas, né, das ocupações, é olhar um pouco para a história do Brasil, né, do processo de auto-organização que se dá desde os povos indígenas, dos quilombos, e que a gente percebe pouco existindo nas cidades também, né? Existe uma certa romantização, existe o quilombo, os povos indígenas se organizam de uma forma, mas na periferia tem muita solidariedade, né? Então acho que reforçar, trazer isso, a visibilidade disso, e ao mesmo tempo ver o quanto, né, o Estado, não só o Estado, mas os empresários, os grandes proprietários, atuaram sempre para tentar destruir esse nível de organização popular a partir do território é fundamental, e perceber o quanto políticas públicas podem potencializar isso, por um lado, né, quando garante infraestrutura, o direito à moradia das pessoas que estão, né, transformar a ocupação a uma comunidade com dignidade, com investimento público, e intervenções que vão tentar recriar essa lógica de forma totalmente artificial e, no fim das contas, quebrar vínculos, jogar as pessoas para longe do centro urbano, onde tem trabalho, onde tem escola, onde tem, né, a própria família, os vínculos familiares, que é a experiência da Copa do Povo. Né? A gente teve a possibilidade de Cidade do Povo, isso, que a gente teve a possibilidade de visitar, né? E aquilo é um exemplo a não ser seguido, a não ser repetido, né? O que a gente visualiza ali é praticamente um campo de concentração, né? Do ponto de vista, né, de política pública. Além de aquelas pessoas, né, estarem tão distantes, o total abandono deles ali é absurdo. Né? É uma segregação, é como se fosse, de fato, invisibilizar, jogar para longe da cidade, como se aquela população fosse um problema, então vamos jogar para longe esse problema. Quando a gente está começando a participar dos movimentos sociais, quando a gente está começando a participar dessa luta, a gente procura entender. E eu, lá atrás, eu dizia, mas por que o pessoal não quer ir para a Cidade do Povo? São casas bonitas, bem organizadas, né? Com uma boa infraestrutura, ruas, escola. Quer dizer, o projeto era muito bonito. Sim. E aí, quando a gente vai conversar com as pessoas dizem, olha, eu não tenho dinheiro, às vezes, para comprar um pão para botar dentro de casa. Como é que eu vou vir para o centro da cidade procurar um emprego? Isso. Como é que eu vou conseguir um emprego? Trabalho como pedreiro, Como é que eu vou sair de lá para mim trabalhar no local? Uma mulher que é trabalhadora doméstica, né, aqui no centro de Rio Branco, qual é a condição dessa mulher de vir trabalhar, sair de casa ali 5 horas, 4 horas da manhã para vir trabalhar, voltar quando está escuro,
né, num processo, num lugar que é totalmente inóspito, né? Você olha aquele lugar, é um deserto, Ir é para um lá é oásis. escuro, Exato. né? Todos os problemas que tem lá, você quer dizer, perigoso para você se deslocar até lá, tudo, né, Rudy? Então não tem como pensar política pública de moradia sem pensar integração desses projetos aos serviços que já estão disponíveis Eu vou na tocar cidade, numa né? ferida aqui, Rudy, que é assim, nós que vivemos na Amazônia, eu sou filho do Acre, eu sou a terceira geração do Acre, meu avô nasceu aqui, meu pai nasceu aqui, eu nasci aqui, vivi minha vida inteira aqui. Enchente, alagação, ela nunca foi um problema para o nosso estado. A gente está acostumado a conviver com enchentes. Mas o problema é que não se faz um projeto, não precisa tirar ninguém da beira do rio. O que tem que adequar é a moradia lá. Porque ninguém passa um mês em alagação, Rudy. Sim. É questão de dias, é um fenômeno que vai acontecer todo ano, um ano com mais força, outro com menos. Mas a gente não vê uma política pública para preparar, né, a moradia, para preparar o espaço para aquele pequeno período que vai conviver. Agora, quando a gente tira as pessoas dali e usa da chantagem, usa da ameaça, usa da força do Estado para tirar e dizer assim, olha, tu não tem casa ali porque tu não quer, tu recebeu tua casa lá na cidade do povo, Sim. Tu não está morando lá, longe disso. Aquilo ali é mais cruel ainda, sabe, Rudy? Porque tira a pessoa onde viveu a vida inteira. O Acre, né, surgiu à margem dos rios. Em 1900 não existia avião, não existia carro. O nosso meio de transporte era o rio. Não, nesse sentido, Recife e Rio Branco têm características muito próximas, né? Inclusive, o próprio Recife, né? Não sei se tu sabe dessa história, mas a primeira capital de Pernambuco foi Olinda, né? Porque os portugueses viam em Olinda a imagem, né? A geografia das cidades portuguesas, né? Em área de morro, até para proteção, né? Você tinha ali o forte em cima da área de morro, você viu o navio que estava chegando. Os holandeses invadem Pernambuco e olha, porra, quem tem mais cara de Amsterdã, da planície alagada, é Recife. E aí constituem Recife numa área alagada, onde o povo construiu o chão. Era a lógica de colocar entulho, lixo, fazer o montinho, os mucambos, né? A história dos mucambos, que hoje são as palafitas, né? E quando eu vim para cá, para a ocupação Marielle Franco e em várias outras áreas populares de Rio Branco, eu vi aquela construção ali, né? Sobre as estacas, né? A estronca, que a gente chama lá em Recife. Aqui é barrote. Né? Os barrotes, né? As palafitas. Não sei como é que chama aqui, se chama palafita também, mas é muito parecida a forma de morar, que mostra justamente essa sabedoria, esse aprendizado que o povo tem para sobreviver a esses ciclos, né? Ciclos, inclusive, né, Jami, que dentro desse contexto das mudanças climáticas, né, estão totalmente alterados, né? Tipo, desde o ponto de vista do cara que é agricultor, que hoje não sabe mais qual é a época de chuva, porque isso está se perdendo, por uma lógica, né, de como o capitalismo tem sido destrutivo do ponto de vista ambiental, né, quanto também o volume de chuva está alterado, né? Você falou que o mês passado choveu num dia o que era esperado para 3 meses, né? Tipo, isso não é algo natural, né? Isso frio, a gente tem um fenômeno aqui que a gente chama de friagem, que ela tem um período do verão que chega as correntes de ar que vem do sul. Mas a gente sempre estava acostumado a vir ali de maio a agosto. Isso. Nós tivemos frio em dezembro. O ano passado a gente teve em maio, em 2 dias, a chuva que gerou 129 mil desalojados, né? A gente que tem na época de chuva, começa em junho no Recife e vai até agosto. Então, já em maio a gente já teve uma catástrofe socioambiental. Então, a gente está vivendo isso. Eu acho que a gente precisa enfrentar, por um lado, esse debate ambiental que hoje está no centro, e a Amazônia é um espaço estratégico para fazer esse debate, né? Não tem como pensar o debate ambiental sem pensar o debate das cidades amazônicas, né? Acho que o MTST está aqui no Acre para também acumular em relação a isso, né? Como é que a gente pode criar soluções nesse sentido, né? Programas modelos, fazer o debate, né, ambiental a partir
do chão e das experiências que surgem daqui da Amazônia, que são modelo. O Boulos teve uma fala um dia desse, uma entrevista, e eu fiquei impressionado. Nós não temos que levar o pobre para distante da cidade, para a periferia da periferia. Nós temos que trazer para o centro da cidade, não é isso, Woody? Então, assim, trazer esse morador para o mais próximo, aonde tem emprego, aonde tem renda, aonde ele possa montar um negocinho. Onde circula o poder, onde circula a riqueza, porque é a gente que está, a classe trabalhadora que está produzindo isso e está sendo cada vez mais isolada. E aqui no Acre tem muito enraizado isso, de querer cada vez mais levar as pessoas mais pobres para mais distantes, sabe, Rudy? Então a gente tem que romper realmente essa barreira, né, cara? Mas a lógica das cidades capitalistas é essa, né? Eu acho que o MTST existe justamente para superar essa lógica, né, enquanto movimento. Então, do ponto da moradia, a gente está pensando sistema, né? Então, acho que um elemento fundamental para a gente pensar é que a gente está vivendo um momento em que os movimentos sociais estão tendo a capacidade de repensar esses sistemas, né? Por exemplo, quando a gente vê num processo de crise generalizada que a gente viveu, né? Não só com o governo Bolsonaro, mas também com o processo da pandemia, onde ninguém sabia como agir, né? Ninguém sabia como responder àquela crise sanitária. O MTST foi o movimento que criou formas de atuação, né? Por exemplo, de chegar e dar ali não só a cesta básica, de dar os produtos de higiene, mas também de informar a população num contexto em que o processo de fake news, de desinformação, né, de um presidente da República chegar e dizer não é uma gripezinha, isso ter gerado a morte de 700 mil pessoas no Brasil, que só não foi maior porque a gente tinha um sistema único de saúde, né? Então, no momento em que os neoliberais diziam privatiza tudo, né? E aí a gente tem, o SUS nosso, por exemplo, os Estados Unidos foi o país que teve mais número de mortes, por quê? País mais a grande rico do potência, mundo, né? A grande hegemonia, mas não tinha um sistema público de saúde e a população ficou desamparada e morreu. E aí você compara com países que são 10 vezes, em termos de população, maiores do que os Estados Unidos. Isso. E não chegou nem próximo, Exato, né, da quantidade de pessoas que morreram, né? Quer dizer, o sistema de saúde ela é importantíssimo. A defesa da política pública, né? Quando a gente vai falar do auxílio emergencial que foi defendido pelos movimentos sociais e que foi reincorporado agora no programa Bolsa Família, né? A política de assistência social, né? Que foi tão combatida pela direita ao longo dos anos e a gente está vendo aí a necessidade de retomar isso. Então, por exemplo, a iniciativa das cozinhas solidárias surgem... Nós vamos já entrar lá, só na cozinha. Daqui a pouquinho, Rudy, calma. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rudy. O papel do MTST lá dentro da ocupação, quando ele cria uma ocupação, é só o direito da moradia ou vai além disso? Por exemplo, há uma política também de geração de algum curso de formação para integrar a questão de emprego, renda? Como é que é essa atuação... Porque eu acompanhei, inclusive até você trouxe um material muito bom para a gente conhecer, que não se termina o trabalho da ocupação depois que adquire o direito ali da casa. Ou seja, mesmo após isso aí, tem outras lutas, né, Rudy? Então, qual é a atuação, né, lá dentro? Ou seja, além do direito da moradia, lutar por todo esse direito, o que mais se faz lá dentro com o MTST? Então, quando a gente está fazendo a luta numa ocupação, primeiro... Garantir um teto é garantir dignidade, né, para as pessoas. Eu acho que é quebrar muito preconceito, né, porque até quem vai para dentro de uma ocupação muitas vezes vai desconfiado, vai pela necessidade no primeiro momento, mas vai desconfiado, tá achando que está fazendo algo errado, né, porque vai estar alguém da família dizendo, isso não vai dar certo, isso aí vai ter despejo violento e não sei o que. A gente monta uma estrutura primeiro para proteger as famílias. Ele tem a sensação que é um criminoso, né, Rudy? Pelo amor de Deus. Tem uma lógica tão invertida na sociedade brasileira, né, que um dos grandes elementos é essa ideologia que implanta nas pessoas de que, tipo, você lutar por um direito seu é errado, né? Tipo, você é baderneiro, até terrorista, né? Agora estão querendo
caracterizar. O próprio MST está sofrendo agora uma perseguição. O MTST, ele invade casa de alguém, Rudy? Nunca aconteceu. Porque a gente vê a extrema-direita aí toda hora dizendo, cuidado com o MTST, vai invadir a tua casa, vai tomar a tua casa. O medo que eles querem implantar é de ver o povo lutando por um direito e entendendo que essa lógica, né, de ter mais imóvel abandonado, mais imóvel vazio, sem cumprir a função social, ela é mais perversa para a sociedade, né, do que a luta que o povo faz. Porque quando a gente está fazendo uma luta, quando a gente está ocupando um imóvel, aí, quando você vê uma ocupação, você dá aquele estalo de dizer, realmente, isso aí estava abandonado há 10, 20 anos, ninguém se interessou por essa área, agora na hora que o povo ocupa para garantir um direito, aí aparece alguém se dizendo proprietário, né? E aí é justamente esse medo da organização do povo para lutar por direito, para criar justiça social, que faz com que a direita bata nessa tecla, né, de dizer, vai invadir sua casa. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer, muito pelo contrário, né? O que a gente está querendo garantir não é que o povo perca a sua casa, é muito pelo contrário, é que ganhe a sua casa. Né? E é isso, né? A gente viveu recentemente isso, que o MTST vai tomar sua casa. O que a gente viu nesses últimos anos foi o esforço da direita para fazer com que, por exemplo, os bancos tomassem a casa, né? O próprio Bolsonaro encaminhou um projeto de lei que autorizava os bancos tomarem a casa das pessoas por dívida. Aquele empreendimento aqui que a gente passou, se lembra, que eu mostrei ontem, um hotel que gerava emprego, que gerava... O banco tomou, para quê? Para deixar lá abandonado, para... Hoje, ali não é um espaço que está sem nenhuma função social. E, Jamil, isso num contexto em que 80% das famílias brasileiras estão endividadas, o presidente da República, o ex-presidente ainda bem, né, fazer um projeto de lei para dizer que os bancos podem tomar a casa das pessoas é de uma perversidade gigantesca. Por outro lado, a gente viveu também nesse processo um aumento dos despejos, né? O MTST faz parte da campanha Despejo Zero, né? E uma das coisas que a gente fez foi tanto levantar os dados, né, de famílias ameaçadas de despejo, e a gente viu que cresceu só na pandemia, no momento que a gente mais precisava ter casa, as pessoas em casa, cresceu 900% as ameaças de despejo no Brasil, né? Hoje são cerca de 1 milhão de pessoas ameaçadas de despejo. A gente fez um levantamento recente na campanha que apontava que só dos casos urgentes, que daqui para amanhã podem estar sofrendo despejo, né? São 400 casos que representam aí mais de 300 mil pessoas ameaçadas. Isso é importante que você está falando, né, Rudy? Nós temos aqui a Ocupação Marielle Franco, né, que foi um trabalho inicial com o MTST, já tinha 2 famílias lá, e aí a gente conheceu e aí fizemos um trabalho para iniciar aquela ocupação, né? Lá estamos construindo a Cozinha Solidária, que daqui a pouco você vai explicar o que é a Cozinha Solidária, né, como funciona. E a gente viu lá um aparato do governo com 250 homens armados, né, descumprindo, inclusive, uma lei, ou seja, uma decisão do Supremo Tribunal, inclusive um pedido feito pelo MTST, né? Então eu queria que tu falasse sobre essa lei, né, e esse descumprimento, que foi um absurdo, sabe? Um juiz local ultrapassou ao Superior Tribunal Federal. Não, né? O que aconteceu na Ocupação Marielle Franco é algo que é de um dos exemplos mais gritantes de ilegalidade, né? De um despejo acontecer no dia de domingo, né? Onde isso quebra com todas as regras, né? Do ponto de vista da realização de uma reintegração de posse. E o MTST, inclusive, conseguiu, junto à Defensoria aqui, impedir que despejos acontecessem, amparado justamente nessa ação que a gente fez em 2021, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, que desde cobrava... 2021, né, Lúcio, que já tinha essa decisão, né? A gente, no contexto da pandemia, né, quando a gente viu que os despejos cresceram, a gente disse, tem que pensar alguma forma de parar isso, porque é absurdo, é inaceitável que num momento como esse, né, os proprietários e o judiciário esteja se valendo desse momento onde as pessoas não podem protestar, onde as pessoas estão fragilizadas, para expulsá-las de casa. Sim. Então a gente fez essa ação
que é uma DPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, um nome bem difícil, para simplesmente é uma ação que diz, temos que garantir um princípio constitucional que está sendo violado. Então, era a DPF 828, o número dela, que pediu para que o STF, o Supremo Tribunal Federal, dissesse, esse direito constitucional precisa ser protegido nesse momento porque ele está sofrendo uma grande ameaça. E o STF deu uma resposta, uma decisão favorável. Aquilo que aconteceu ali foi totalmente ilegal, né? Foi totalmente tentar ilegal. tirar aquelas pessoas daquela forma, né? E por tudo, desde o método, do descumprimento de uma lei que estava, né? Já tinha medida do Judiciário, do Supremo em relação a isso. Até sem essa medida já era ilegal. Com a DPF 828 se tornou ainda mais gritante essa ilegalidade. Hoje, né, houve uma decisão no Supremo. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, né, Rudy? Agora tem que ter uma negociação, não é isso? Não pode mais chegar ali e tirar... Antes, o STF dizia, não pode fazer despejo. Está paralisado todas as ações de despejo no Brasil. Agora, desde o fim do ano passado, o STF disse, olha, a gente precisa estruturar uma política para isso. Nós não podemos ficar agindo, né, indeterminadamente em relação a prorrogar essa ação de vocês, mas a gente não vai mais prorrogar, mas vai criar uma política para enfrentar isso, que não é uma política que vai sair do STF, ela precisa descer para os tribunais de justiça para que a gente encontre uma espécie de protocolo para, quando tem um conflito em relação à terra, vai ser cumprido esse protocolo para, se não se chegar a nenhuma negociação, aí ocorre a reintegração, mas cumprindo uma série de princípios também. Né? Então, o que é que vai acontecer? Força, na truculência. Então, a ideia é que se crie uma comissão, né, de mediação e de prevenção desses conflitos, né, para que tenha participação também da sociedade, dos movimentos sociais, de OAB, de órgãos interessados e que tenham responsabilidade nesse tema. Eu nunca tinha visto aquilo, sabe? Um processo de reintegração de posse sendo executado, nós tentando abrir uma negociação. O advogado entrou com pedido, né, de liminar, ou seja, de suspensão, e simplesmente o juiz plantonista ele autorizou o despejo, mas ele disse, eu não posso julgar isso aqui, essa medida de vocês. Ou seja, ele não aceitou... só unilateral, né? Uma coisa unilateral. Eu só quero ouvir uma parte. Entendeu? E eu acho que a decisão do STF é justamente o contrário, é de escutar a parte que está sendo mais afetada pelo conflito, que é, por exemplo, exigir que haja uma visita do tribunal à área para ver a realidade das famílias e julgar a partir disso, né? Porque muitas vezes o juiz está lá, dentro do gabinete dele, não se preocupa em conhecer a realidade daquelas famílias, né? De tipo, tá aqui o proprietário, aparece com um documento qualquer, diz que é proprietário, então manda tirar. E o que existe no Brasil, né, historicamente, é totalmente contrário, né? Rudy, tanto os moradores ali da ocupação Marielle Franco, né, que fazer um reconhecimento assim pela luta deles, né, que espetáculo a forma que eles enfrentaram, sabe, sem violência. Nenhum momento houve violência lá dentro, nenhum momento houve e também reconhecer o trabalho da Defensoria, sabe, Rudy? Que abraçou a causa e deu uma tranquilidade para eles, pacificou bastante. Então, quando a gente chega ali na ocupação, a gente vê o povo morando, é lógico, sabe que tem um caminho longo pela frente, mas é muito feliz. Então, a gente quer aqui, assim, publicamente também agradecer o trabalho da Defensoria Pública, né, Rudy? Né? Acho que nesses últimos anos, tanto se reforçou esse caráter heróico do nosso povo, né? Ter resistido ao governo Bolsonaro, ter derrubado esse governo, né, no processo de mobilização e nas eleições, né, da gente ter sobrevivido a essa pandemia, né, com a lógica da solidariedade, mas também ter tido muitos aliados, né, acho que
não só os movimentos sociais, o papel da Defensoria, que também fez parte da campanha Despejo Zero, né? É preciso reforçar isso e também, né, de se estruturar no contexto, inclusive, de corte de recursos e de desinvestimento nesses espaços de acesso à justiça do ponto de vista popular, ter profissionais muito comprometidos com essa causa. Nós estamos com 5 anos no Acre que não é construído, não é uma casa, é um tijolo, sabe? Está com 5 anos que na verdade, eu diria até 7, desde que o Michel Temer assumiu o governo nacional, a gente tem política zero habitacional no Acre, né? Não sei no restante do Brasil, mas no Acre é zero, né? Se um ano para o outro já tem uma diferença grande, ou seja, cada ano mais pessoas estão precisando. Agora imagina você passar aí 6, 7 anos estagnado. É quase uma década. Quer dizer, é um absurdo, né? Você tem um crescimento da população... Uma década que cresceu a população, que cresceu a inflação, que cresceu o desemprego, que cresceu a especulação imobiliária, cresceu tudo, né? Tudo que de mal cresceu e o que de bom não teve investimento. Quando paralisou todas essas obras aqui no Acre, você tem um aumento do desemprego imenso, porque o nosso estado ele não tem indústria, né? Ele tem a pecuária, tem as indústrias de madeira, as serrarias de madeiras, que são coisas que geram pouquíssimos empregos, principalmente para quem vive na cidade. Sim. A pecuária gera um pouco de emprego, mas muito pouco no campo, que é mais a pecuária para sustentar a família que está lá, que é dona da terra, que tem o boizinho. Mas geração de emprego, principalmente para quem está na cidade, é muito pouco, quase que zero, né? E aí você tira todo esse trabalho de investimento que o Estado tinha, de construção de estrada, ponte, de moradia, ou seja, você aumenta uma população que fica desempregada absurda, que não tem condições de pagar o aluguel que mora. Ou seja, é um caos total que nós estamos vivendo aqui no estado do Acre, e não só culpa do governo estadual, mas de uma política nacional. Também, se a gente jogar a culpa só no governador, a gente também está sendo injusto. É uma política nacional que foi feita... A gente podia jogar a culpa no governador no momento em que tinha política nacional e que ele não fez. Isso. Né? Então, até 2015, a gente teve uma política do Minha Casa Minha Vida e, muito provavelmente, a gente teve escolhas políticas que foi de não fazer. Agora, de 2015 para cá, realmente é muito... não justifica também porque deveria ter recurso próprio, né? Muito governo estadual e municipal. Não tem Minha Casa Minha Vida, então não dá para fazer. Tem orçamento público municipal e estadual para isso, mas não tem como se esconder só... Tem dinheiro para roubar aí à vontade, né, cara? Então, uma das lutas foi essa, né? De pensar também a responsabilidade do governo do município em relação a isso, mas óbvio, com a política nacional, agora a gente está debatendo, né, a volta do Minha Casa Minha Vida, e me diga, Jami, qual é a melhor forma de investir em geração de emprego que não construindo casa para o povo? Com certeza. A melhor forma, né? Tipo, você resolve dois problemas, né? Você resolve o problema, né, da economia e o problema da moradia. Isso, né? É uma política econômica e social ao mesmo tempo. Né? Então, como é que a gente prioriza isso, né? Num momento como esse, aquecer a economia de novo, gerar emprego, melhorar as condições de vida Nós vivemos do povo. um período aqui no Acre, Rudy, que a gente não conseguia um pedreiro para fazer uma obra em casa. De tanta obra, de tanto investimento, é lógico que teve erros em investimentos gravíssimos, né? Como a própria Cidade do Povo, mas assim, a coisa funcionava, buscava. No momento que paralisa tudo, você está vendo quem está ali na ocupação Marielle Franco, até mesmo por todo esse preconceito que existe, você é um invasor de terra, que foi criado por uma mídia, por uma sociedade que quer excluir mesmo. As pessoas, você vê ali, elas não têm aquela... Tira a perspectiva, né? mesmo. Acho fica que ali, essa ideia de olhar e não ter uma perspectiva de futuro... Meu Deus, então assim, a gente está lutando... Mas vamos lá, Rudy, agora vamos falar sobre um projeto muito especial, inclusive ganhador de prêmios, né, da Unicef, ganhador de reconhecimentos assim, internacionais, que é a Cozinha Solidária, né, Rudy? E, inclusive, o Acre está prestes a inaugurar a sua Cozinha Solidária lá dentro
da ocupação Marielle Franco, né? Isso. Queria que você falasse um pouco sobre a Cozinha Solidária. O que é esse projeto, Rudy? Então, a Cozinha Solidária é um projeto que surgiu nesse contexto também, né? De crise, né? De pensar novas formas de dar resposta, né? Então, a gente tem hoje no Brasil, né? Segundo o último inquérito da Rede Pensan, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e 126 milhões de pessoas sem fazer as 3 refeições, né? Então, no momento em que, inclusive, Bolsonaro dizia que não tem gente passando fome, você não vê ninguém na padaria comendo pão. E, por outro lado, a gente tinha estampado nas capas do jornal, né? O povo na fila do osso, né? O valor da carne, o valor dos alimentos subindo exorbitantemente. E o MTST criou, né? A gente tinha, inclusive, as ocupações do MTST, Jamil. O primeiro espaço que a gente faz é a cozinha coletiva, né? Então, esse lugar da alimentação, do cuidado, já era o coração da nossa ocupação, a nossa primeira preocupação. E nesse contexto de fome a gente vê, a gente precisa levar as cozinhas para espaços que não são das ocupações do MTST, são das periferias, onde o povo está passando fome, como espaço, né, da gente garantir um alento aí, de alguma forma, uma resposta ao povo que está desesperado, passando fome, né? A gente não vai olhar para essa realidade de ver o povo... Tem pessoas que fazem uma refeição, às vezes nenhuma refeição no dia, né? Voltar a um Brasil que a gente tinha superado, né? Tipo, na década de 90, na década de 80, né? Como é que se admite que um país que produz alimento para 1 bilhão de pessoas no mundo tem mais da metade da sua população passando fome, né? E aí a gente tem, né, o agronegócio dizendo que é pop, que é tech, mas está gerando fome, está gerando desmatamento, está gerando desemprego, né? E a gente está, por outro lado, dizendo, os movimentos sociais que estão matando a fome do povo, que estão garantindo moradia. Então, as cozinhas solidárias eram esse projeto, né, que a gente conseguiu, inclusive, nesse momento, com recursos de doação, né? A gente não recebeu um centavo do governo, com financiamento coletivo. A pessoa que vai buscar um alimento lá na Cozinha Solidária, ela paga alguma coisa? Não paga nada, né? O que a gente, na verdade, pede, a Cozinha Solidária, o nome já está dizendo, né? Solidária. A pessoa recebe, está lá chegando, recebendo o alimento e recebendo a solidariedade de muita gente que está financiando de fora, né, essa iniciativa, que acredita no trabalho do MTST, e está oferecendo ali um alento e um direito, né? Acho que a gente precisa, mais do que qualquer coisa, quebrar com essa lógica de que a gente está fazendo um favor às famílias, né? A gente está também lutando por um direito, que é o direito à soberania, segurança alimentar e nutricional, né? Esse é um direito que também está na lei e que a Cozinha Solidária é uma forma de garantia desse direito hoje de milhares de famílias. Vamos ver aqui um pouco das imagens aqui, o Wendel. Nosso amigo aqui, o Wendel, vamos lá. Essa é a cozinha que está sendo construída ali na ocupação, isso, né? Marielle Franco, no bairro da né? Defesa Civil. A gente está aí com a obra já adiantada, em fase de finalização, né, de acabamento, retoque do piso. Pode passar. E acho que isso foi uma reunião lá, né, para explicar com os moradores, né? Isso. Pode passando aí, Wendel. Vamos ver, mulherada, em maioria, muita criança, né, na ocupação Marielle Franco, ali no bairro da Defesa Civil. Quem conhece sabe que tem muita gente precisando e é uma forma aí da gente, aí está a imagem da ocupação Marielle Franco, né, aquele modelo, né, de casa que a gente estava conversando aqui. Aí a luta do povo e em breve a gente espera aí... Uma crise imensa de água, né, Rudi? A gente constatou lá que está um problema sério de falta de água, então vamos começar a cobrar aí os órgãos públicos sobre isso, né? Saneamento básico, tudo, né? Vamos começar... O que a gente quer, a cozinha é um espaço também, como a gente conversou esses dias, Jamil, como um espaço de organização comunitária, né? A gente vai procurar dar vários usos a esse espaço, não só dentro da cozinha, mas queremos fazer uma horta comunitária ao redor da cozinha, né? Queremos trabalhar aí nesse espaço como espaço que possa servir de capacitação para as famílias que estão, né, com alguma iniciativa
produtiva, de geração de renda, né? A gente tem várias formas aí, vários atos. O espaço ele fica aberto para diversas coisas, não é só a questão do alimento, né, Rudy? Pega o site da cozinha aí, Wendel, uma imagem do site da cozinha para a gente passar para quem está em casa, conhecer um pouco mais. É um espaço também, a página da cozinha no Instagram é um espaço também de prestação de contas, né, do movimento. Aí tem várias cozinhas já que a gente tem ali. Já tem quantas cozinhas no Brasil? Hoje a gente tem 31 cozinhas solidárias, funcionando, né, de segunda a sexta no geral, né? Aí é a experiência do Ceará, que o governo entendeu o êxito, né, da cozinha e está criando uma experiência de política pública de cozinhas solidárias, né? Tem a expectativa aí de criar 100 cozinhas solidárias no Ceará. E a cozinha solidária, inclusive, o MTST teve uma conquista muito grande agora, que é a questão de se tornar uma política pública, isso, né? O primeiro projeto de lei do deputado Guilherme Boulos, né, que é uma liderança que sai do MTST para ser o deputado federal mais votado de São Paulo, foi o PL, o projeto de lei das cozinhas solidárias, que essa semana conseguiu o número de assinaturas suficiente para tramitar em regime de urgência na Câmara de Deputados. Rudy, eu fiquei impressionado, porque assim, geralmente as coisas que são gratuitas são feitas com má vontade. Né? A gente via uma política, tá pegando, aqui tem um ditado aqui no ar que a gente diz, tá pegando é um boi. Mas o que eu observei nas cozinhas solidárias, Rudy, é que a qualidade da alimentação, a questão nutricional, tudo é como se fosse um restaurante mesmo, né, Rudy? Não é dar um alimento de qualquer jeito, feito sem condições sanitárias, qualidade, olha aí, não, desde a marmita, as cozinheiras, né? elas passam por formação, inclusive a gente tem formação não só por gente que entende de processo de organização de cozinha, de limpeza, de tudo isso, como de chefes de cozinha famosos que fizeram formação com o pessoal que trabalha na cozinha. Então, a ideia é justamente, inclusive, relação também com movimentos sociais, né, que trabalham com a questão o alimento que for servido ali na Marielle Franco, na Cozinha Solidária, vai ser um alimento de qualidade. Vai ser uma coisa... resultado de um processo muito cuidadoso aí de pensar. E vai ser integrado também, Rudy, a questão das hortas comunitárias, né? Ou seja, tentar inserir toda a comunidade, né, nesse projeto mesmo, né? Ou seja, produzir parte dos alimentos lá dentro mesmo, né, Rudy? A lógica de produção, né, de a gente pensar que o MTST não está só para produzir moradia, produzir cidade, mas de produzir alimento, né? Repensar essa lógica da cidade como espaço também não só de consumo, mas de produção também dos alimentos, né? Criar toda uma cadeia que permita a gente impulsionar um sistema mesmo, né? Da gente produzir a hortaliça, produzir fruta, produzir verdura, né? Essa é a cozinha solidária lá do Distrito Federal, em Sol Nascente, que recentemente foi identificada como a maior favela do Brasil, né? Passando aí a Rocinha e tudo, lá no DF. Então a gente tem uma atuação, isso aí foi a festa das crianças, a festa da Páscoa agora, recentemente. Que bonito, então, né? O espaço da cozinha também é um espaço de festa, de celebração, de fortalecimento da comunidade, né? De ter um lazer. Não é um espaço para dividir ninguém, é para juntar, né? É para criar união, é para esse senso de comunidade ele ser vivido, né, todo dia, da gente ter alegria, né, do espaço que a gente esqueça um pouco os problemas. Nós só vamos combater a desigualdade, a violência nesse estado quando a gente entender que a gente tem que ter solidariedade. Isso. Se uma criança passa fome, se uma criança não tem dignidade na vida dela, Rudy, nós um dia vamos colher o fruto dessa irresponsabilidade que nós tivemos com aquela criança. Exato. Né? Ou seja, quanto sociedade, nós temos que entender que nós temos um papel muito importante em que essa criança, ela cresça e prospere. Né? Agora, se a gente negligencia isso, desde a alimentação, ou seja, uma criança que não tem o que comer, que não tem um brinquedo, que não tem um lazer mínimo, que não tem uma boa educação, o que é que a gente espera disso, Rudy? Isso, e no contexto que a gente está vivendo, Jamir, que é com que a extrema-direita
gerou uma lógica de violência onde o espaço das escolas, por exemplo, está sendo um espaço de medo, né? Isso. Então a gente resgatar um sentimento de união, de paz, de segurança para essas crianças, né? Numa lógica de solidariedade e não de uma lógica de violência que tem sido perpetuada pela extrema-direita, é fundamental a gente dar essa resposta à sociedade. Inclusive, o MTST tem se preocupado com várias iniciativas em relação ao cuidado das crianças, né? Estamos construindo uma política nacional de cuidar das crianças nas ocupações. A gente tem uma experiência lá em Pernambuco, por exemplo, que foi a creche Marielle Franco, que foi uma creche que a gente criou dentro de uma ocupação, né, da ocupação Carolina de Jesus. Então, o quanto a experiência de uma ocupação, de uma cozinha solidária, vai se somando a outras experiências que têm como base essa lógica do cuidado, essa lógica da melhoria das condições de vida das pessoas que estão dentro das ocupações, porque é envolvendo a comunidade, né, na resolução dos seus problemas, mas também exigindo políticas públicas que a gente acredita que vai melhorar aí a sociedade. Isso aí inclusive, é filha de uma companheira nossa, da coordenadora nacional do MTST, Gláucia, né, lá do Rio de Janeiro, né, que é... O Wendel, coloca agora um pouco aí o site do MTST, o site nacional, para a gente dar um... Escola de Trabalho? Não, é o mtst.org. Isso. O que me impressiona é a organização, sabe, Rudy? Assim, o Acre está tendo a oportunidade de conhecer o MTST, de ter essa construção, né? O que tem de projeto ali para a ocupação Marielle Franco, e não vai ficar só ali, vai passar para outros locais também, né? Inclusive a gente deu uma volta grande na cidade, tivemos lá no bairro Santa Cecília, vimos que dificuldade o pessoal está passando ali, precariedade, né? Mandar um abraço para o nosso companheiro Delcio, que é o presidente lá, que ajuda muito a gente aqui na construção. Esse é o site do MTST, tem aí falando das cozinhas solidárias, tem a lojinha do MTST, quem também quiser adquirir algum material do movimento e fortalecer a nossa luta aí. Tem a publicação aqui do livro dos 20 anos, né, que a gente ajudou a escrever. Esse ano está saindo o livro dos 25 anos do movimento. Enfim, para se informar um pouco sobre o MTST. E a gente também está investindo, né, tem a escola também, né? Na formação política da nossa militância, na escola de trabalho de base, que é uma escola que tem também feito com que as pessoas que têm vontade hoje de não só apoiar o MTST, mas fazer parte do MTST. O preconceito é tão grande, a desinformação é tão grande, que as pessoas acham que o MST, o MTST são entidades, são órgãos que não tem formação, que não tem organização, né? Que é um povo ignorante, é um bando de... Inclusive a direita gosta de usar muito, quer manipular o povo, quer manter o povo ignorante. Quem quer manter o povo ignorante são eles, não, né? dá educação para ele, né? Ou seja, a educação que, principalmente que a gente vê dentro do MTST, jamais vai transformar quem está ali em ignorante. Ou seja, e justamente o que eles querem é isso, é que o povo seja ignorante. O desmantelo aí da educação, da saúde, de tudo essas coisas, justamente para manter o povo o mais pobre, miserável e desinformado, né? E a gente tem várias iniciativas, desde escola, né, para alfabetização de jovens e adultos, cursinhos populares, né, para fazer com que a nossa juventude chegue na universidade. Tem a parte ali de conteúdos, né, Wendel? Mostra ali. Essa aí a gente tem um ciclo básico, né, de formação, que são 8 aulas, se eu não me engano, para ir para a nossa militância. Isso aí são alguns conteúdos que a gente tem produzido. Inclusive o MTST tem no Spotify e no YouTube o Hoje na Luta, que são áudios produzidos todos os dias com fatos históricos, com histórias de figuras públicas, personalidades do esporte, da ciência, da política, né? Das lutas, dos nossos inimigos políticos. Coloca ali quem somos. Tem um pouco da história, um pouco da história aí do MTST e do setor de formação especificamente, né? Que é isso, Jami. A gente tem no MTST vários setores, né? O setor de formação produz isso aí. A gente tem um setor de negociação, a gente tem um setor de organização, um setor de comunicação, né? Que a ideia é a gente ir
fazendo frentes de luta para fazer com que essa organização funcione, né? Muitas vezes a gente tem o modelo de organizações como as grandes empresas e tudo mais, a gente precisa estudar, né, cada vez mais e avançar em qualificar as nossas organizações, as organizações populares, né? E o conhecimento que eu tive através de vocês é impressionante, o nível de organização, sabe? Eu fiquei... Porque, pessoal, a gente não vê isso da forma que eles se organizam, a gente não vê, cara, sabe? Então, é muito legal. 188 mil pessoas formadas pelo curso do MTST, então, e é uma iniciativa... Tinha um vídeo que eu vi ontem, acho que conteúdos... Vai em conteúdo aí, vamos ver se a gente acha aqui para passar para o pessoal de casa aqui para ver. A gente quer passar o vídeo logo? Pode ser, mandou um link aí, tá aí, achou, né? Esse é do setor de arte e cultura. Olha só, que legal. Convido todos vocês a conhecer o setor de arte e cultura a partir da Escola de Trabalho de Base. Um setor que acredita que a arte existe para transformar o mundo. No nosso curso, realizaremos formações, debates e atividades práticas para que vocês conheçam como usamos a poesia, a música, a dança, as artes visuais e o teatro como instrumento de luta e trabalho de base. Discutiremos a importância da mística, da simbologia, no engajamento político e no fomento das nossas utopias, o elo inquebrável da cultura hip-hop e periférica com o MTST. 1% dominando a riqueza e os demais com as migalhas que caem da mesa. Vivemos o holocausto, a escravidão e o capitalismo já não é a solução. Por fim, como setor de arte e cultura, organiza sua atuação a partir da criação coletiva e da criação de vínculos no território. Esse será um momento de troca com as pessoas. É transmitido tanto os valores e conhecimentos nossos, né? E do pé no barro. E como gosto de dizer, a poesia brota dos restos. Sejam muito bem-vindos, MTST, a cultura é para valer. A luta não precisa ser triste, né? A luta com certeza. Com cultura, com samba, com hip hop, com o grafite, com a poesia, ganha muito mais. Então, são essas camadas que a gente vai construindo também na luta do movimento. Bom, Rudy, quero agradecer primeiro, né, por esse bom bate-papo, né? Ou seja, enriquece muito o nosso podcast. E eu queria que você agora, nas considerações finais, aí, passasse um pouco do que você viu aqui no Acre e como é que vai ser esse trabalho para frente e o agradecimento para a gente concluir, tá, Rui? Eu queria agradecer primeiro, Jami, acho que eu encontrei aqui no Acre, além de muito acolhimento, né? A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? De como o povo do Acre é acolhedor, então isso eu encontrei aqui, mas encontrei também muito potencial de luta, estruturação que vocês têm aqui, né, do ponto de vista de organização, né, daqui da comunicação, do pessoal, do potencial que também já tem, né, como você falou, do nível de organização que tem um povo lá na ocupação Marielle Franco, que fez com que, né, 109 famílias resistissem a um aparato de mais de 250 policiais. Num domingo, né, num dia que deveria ser de descanso, as famílias foram lá, resistiram, né? Então, acho que trabalhar, fortalecer esse povo, o heroísmo desse povo, né? A gente está aí num planejamento, né, de não só vir para cá, acompanhar, fazer formação e tal, mas ver a Cozinha Solidária funcionando, né? Acho que vai inaugurar aí um novo momento do movimento aqui no Acre, né? Pensar, conhecer mais comunidades que estão precisando, né, de entrar na luta pela moradia de forma mais forte, de como abraçar, né, o MTST abraçar essas famílias abraçarem o MTST, pode gerar aí um novo momento aí, não só para Rio Branco, né? Acho que a gente inclusive tem a perspectiva de levar o movimento para outras cidades do Acre. A gente inclusive nesses dias que teve aqui, circulou pela TV Rio Branco, pela Rádio Difusora, fez com que a mensagem também do MTST chegasse a muita gente. Então, para além de levar essa palavra, a gente quer levar também
nossas ações, né? Essa ação transformadora, essa ação que é uma ação fundamentalmente de justiça social, de levar a dignidade para as maiorias que hoje estão sofrendo aí com essa crise, sofrendo com a falta de políticas públicas, e a gente retomar a esperança, um projeto de felicidade aí para o povo, um projeto de futuro, né? Como você falou, sair desse lugar da falta de perspectiva, né? Da picuinha, da desunião, desse sofrimento que todo mundo de alguma forma está vivendo hoje, para um momento mais de bem-estar, de chegar nesse nível de dignidade. Trazer esperança para as pessoas. Isso, né? De tranquilidade, de viver bem, né? De ter, enfim, né? De olhar para uma família que a gente constrói, né? Que eu acho que o sentimento de fazer parte do MTST é de fazer parte de uma família, né? Que às vezes tem uns problemas, mas que no geral é a quem a gente pode recorrer nos momentos mais difíceis e que no fim das contas é o que a gente deixa, né? Nesse planeta, nessa terra, essa passagem da gente é deixar um legado, e esse legado de esperança e legado de transformação de vidas mesmo. Com certeza. Bom, Rudi, quero agradecer primeiro a sua vinda aqui ao Acre, né? Que eu sei que isso é uma de muitas que você vai vir. Com certeza. Quem assim toma espera. do nosso açaí, come da nossa farinha, Pois bebe é. a água daqui, não abandona mais não, tá? Tá, Rudi? E dizer para você que está em casa, que está assistindo, é muito importante para poder manter esse projeto vivo, né? Você participar, como? Vai lá, se inscreve no canal, né? Curte, compartilha com os amigos. Todo esse projeto aqui, pessoal, ele não tem nada bancando ele financeiramente, e a gente faz por solidariedade também, por, né? Compromisso, Compromisso. Então, agradecer ao companheiro Wendel, que está aqui, um amigo nosso, que é o idealizador desse projeto. Grande fotógrafo e comunicador. Então, assim, pessoal, compartilha, se inscreve no canal, vamos ajudar. Mandar um forte abraço ao professor Nilson, que está viajando, curtindo as férias dele. Logo, logo volta aqui para a cadeira dele, assumindo aí com quadros, assim, com entrevista, pessoal, que não é nem entrevista, aqui são aulas. Né? Já ouvi muito falar no professor Nilson, espero que na próxima vez com possa certeza, já vai ser ele aqui com você. Pessoal, então, muito obrigado e uma boa noite para vocês, tá, pessoal?